Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos ver sobre análise financeira. Aqui eu organizei do jeito que eu gosto de apresentar a análise financeira para o meu cliente. Eu gosto de separar a primeira coluna para o ano e mostro, que são 25 anos de análise de investimento, que é justamente o período da garantia das placas. Outra coluna onde eu coloco a conta de energia sem a energia solar, aqui é o valor que ele estaria pagando sem a energia solar. A próxima coluna, o tanto que ele vai pagar com a energia solar depois que for instalado o sistema. A quarta coluna eu coloco a economia mensal, que é só diminuir o tanto que ele está pagando sem energia solar, menos o tanto que ele vai pagar com a energia solar. Eu tenho a economia mensal. Está aqui, ó. Esse valor, esse menos esse. E eu tenho a economia anual, que basta multiplicar o valor da economia mensal por 12. E por último, eu tenho o saldo anual. Aqui no saldo anual, eu pego a minha economia anual e somo com o meu investimento inicial. Aqui eu estou continuando o mesmo exemplo da aula onde nós calculamos o preço de um sistema de 4 kW-pico. Então aqui que eu já expliquei a parte das colunas, como que eu gosto de dividir. Assim, na verdade, você pode dividir, organizar essas informações da forma que você quiser. Eu tento sempre simplificar o máximo possível para o cliente, porque para mim assim fica bem didático e fácil dele entender, Não tem nada mais fácil do que isso, tanto que está pagando agora, o tanto que vai pagar depois, a economia mensal e a economia anual. E por último aqui, o saldo, acumulado. Certo, então como é que eu faço para encontrar cada um desses valores? Subindo aqui, eu também deixo essas informações aqui, que é informações de consumo, as informações básicas, Então vamos aqui por partes. Para esse projeto, como eu informei naquela aula de formação de preços, que seria mais ou menos um projeto de 500 kWh, aquele projeto de 29 mil e pouco. Então aqui o consumo atual seria 500 kWh. Eu considerei que seria um caso com uma ligação monofásica, então o custo de disponibilidade seria 30 kWh. E considerei que a energia gerada seria os 500 kWh, que é como eu falei, a gente sempre considera uma margem, e a nossa margem que a gente prevê de geração é justamente esses 500 kWh. A gente não considera esse custo de disponibilidade. Então, se o consumo é 500, a gente faz o projeto para gerar 500 kWh. E esses 30 kWh aqui, que teoricamente eu poderia diminuir da minha energia gerada, que eu precisaria gerar, aí vai ser a nossa gordurinha do projeto. Aqui logo abaixo eu coloco também a iluminação pública, porque como a gente viu, a iluminação pública ela pode cair depois de que for colocado o projeto de energia solar. Por quê? Porque a iluminação pública justamente depende do seu consumo durante o dia. Caso o seu consumo, boa parte do consumo da casa, for durante o dia na casa desse cliente, então ele vai conseguir reduzir a iluminação pública. Mas caso seja à noite, aí mesmo depois da energia solar, não iria reduzir muito a iluminação pública. Então aqui vai ser uma consideração que você vai fazer. Não existe fórmula matemática que a gente possa fazer esse cálculo. Aqui para esse exemplo, eu considerei que a iluminação pública vai cair pela metade, mas isso é uma consideração que você pode fazer, depende muito. Sempre vai depender do perfil de consumo do cliente. E lógico, você vai ter que ver, procurar a tabela de iluminação pública para a sua cidade. Aí você vai, provavelmente também vai ser no mesmo esquema de faixa de consumo, então você vai procurar saber, estimar mais ou menos em que faixa o seu cliente vai entrar depois que for instalada a energia solar. Isso dependendo do perfil de consumo dele, se boa parte do consumo dele é de dia ou à noite. Aqui o investimento de 29.142, que a gente fez as contas na aula passada, como que a gente chegou a esse valor, volta para a aula passada para rever, mas aqui seria mais ou menos o investimento para uma conta que está consumindo na faixa de 500 kWh por mês. E aqui nessa coluna eu estou colocando os dados, os nossos dados de entrada. Coloco a tarifa atualizada, aqui eu coloquei na faixa de 75 centavos para arredondar. O aumento da tarifa, quanto que a tarifa vai aumentar anualmente, eu considerei 8%. Aqui existem estudos que mostram que por ano, na média histórica de mais de 10 anos, todo ano a conta de energia aumenta na faixa de 10%. Mas aqui eu preferi considerar 8%. Por quê? Porque eu prefiro que o meu estudo seja bem conservador. Porque se o meu estudo for conservador, ele tem mais chance de se realizar. Então eu prefiro considerar um estudo conservador. Os juros de mercado
é um dado importante que a gente tem que colocar, porque é a partir dele que nós vamos calcular os dados financeiros, né? Que é o valor presente líquido. Aqui esse VPL significa valor presente líquido. Então, para calcular o VPL, que é o valor presente líquido, a gente precisa considerar uma taxa de juros de mercado. E essa taxa de juros de mercado que eu considerei foi 6,5%, que é justamente a taxa Selic atualmente. E nós temos também a TIR, ou taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno, ela é como se fosse para eu poder comparar. Se eu quisesse saber quanto anualmente eu vou ter de retorno financeiro, como se fosse tipo um juros do meu projeto, qual que seria? Entendeu? É que é para eu poder comparar. O que é que vale mais a pena? Eu colocar o meu dinheiro para render no banco a uma taxa de 10% anual ou a uma taxa de 27,24% anual? Logicamente, é uma taxa de 27,24% anual. Essa taxa interna de retorno é como se fosse um juros, para eu poder comparar, para saber se compensa mais deixar meu dinheiro rendendo na poupança ou em alguma outra aplicação que eu sei o rendimento, ou investir em energia solar. E explicando aqui melhor o VPL, o que é o VPL? O VPL é o valor presente líquido. E o que é que significa? O dinheiro no futuro, ele não é o mesmo que vale hoje. Se eu pegar R$10 hoje e deixar aplicado, logicamente daqui a 10 anos esses R$10 vai valer mais. Então, o dinheiro no futuro é diferente do dinheiro do presente. Então, o que é o VPL? Né? Que o próprio nome já diz aqui, é o valor presente. E qual que é a estrutura do VPL? O VPL traz todos os lançamentos futuros para o valor presente, que é justamente o que ele está dizendo, o valor presente. Então, eu pego os valores futuros, por exemplo, nesse ano 10 aqui, quanto que R$ 9.044 significa hoje? Porque daqui a 10 anos tem os juros. Então eu vou trazer esses R$ 9.044 para o valor presente, porque quanto que esses R$ 9.044 representaria hoje para que daqui a 10 anos se tornasse R$ 9.044? Então é isso que ele faz, traz todos esses valores para o presente, para o ano zero, todos esses valores aqui do ano 11, 12, 13, 14, 15, de todos os anos, né? A partir do 1. Traz todos para o valor atual, o valor presente, e aí eu somo com o meu investimento. E aí, por exemplo, vamos supor que eu calculei, né? O VPL deu 0. Se o meu VPL der 0, o que significa? Significa que esse projeto eu não vou ganhar nem vou perder dinheiro. Depois de todos esses 25 anos, todo o meu investimento eu nem ganhei nem perdi. Eu saí, fiquei no 0 a 0. Se o meu VPL for negativo, der um valor negativo, então significa que não vale a pena fazer esse investimento. Por quê? Porque no final das contas eu perdi dinheiro. Eu investi um valor e quando eu trago todos os meus rendimentos futuros para o valor atual, para o ano zero, no fim das contas o meu valor presente líquido vai ser negativo. Então isso significa que eu perdi dinheiro no final das contas. Caso o meu VPL seja positivo, significa que eu ganhei dinheiro para aquele investimento aqui. Então, por exemplo, para esse projeto, com um investimento de R$ 29.000, significa que eu vou ter um valor presente de R$ 91.596. Então, eu investi 29 e vou ter um retorno de 91.000. E como é que o software faz essas contas aqui, né? Como é que ele traz todos esses valores para o valor presente? Justamente por isso que eu preciso dessa taxa aqui, ó, os juros do mercado. Se eu alterar aqui os juros do mercado, aí o meu valor presente líquido vai alterar. Ó, observa aqui que ele mudou. Quando eu coloquei 10%, por que diminuiu? Porque justamente daqui a... Vamos pegar aqui sempre essa referência aqui do ano 10. Esse 9.044 significa menos dinheiro hoje para que no futuro dê os 9.044. E quanto maior a taxa de juros, se eu botar aqui 15%, ó, o meu VPL vai diminuindo. Por quê? Porque eu ia precisar de menos dinheiro atualmente para que daqui a 10 anos eu tenha os 9.044. Entendeu? A gente tem que sempre pensar no valor presente. Então, se aqui fosse 20%, se fosse 30%, pronto. Ó, nesse caso aqui, significa que seria um mau investimento. Por quê? Porque no final das contas, eu acabei perdendo dinheiro, caso o valor seja negativo. No caso, como nossa taxa de juros já está usando a taxa Selic de 6,5%, olha como é que fica o VPL. Positivo. Então, significa que esse é um investimento muito lucrativo. Certo, aqui vamos agora
destrinchar aqui como é que a gente fez os cálculos aqui para encontrar essa economia anual. Deixa eu abrir aqui essas duas colunas aqui que eu tinha escondido justamente para simplificar o entendimento e também, na verdade, quando eu vou apresentar essa planilha para o meu cliente, eu escondo essas duas colunas para ficar justamente mais fácil de entender. Então vamos lá. Primeiro, né, a gente tem que levar em consideração que a eficiência dos módulos ela vai cair ano a ano. Aqui eu considerei que a eficiência cai 0,7% por ano. Então aqui, ó, observa que está sempre caindo 0,7% todo ano. E no ano 25, a gente tem 84% de eficiência. A tarifa, quais são as considerações de tarifa que eu considerei também? A tarifa aqui atual de 75 centavos e todo ano essa tarifa aumenta 8%. Então tá aqui. Então para calcular a conta sem energia solar, como é que eu faço? Basta eu pegar o valor do consumo, eu multiplico pela tarifa, tá aqui, ó, o consumo vezes a tarifa, mais o que eu estou pagando de iluminação pública atualmente, sem energia solar. Então, aí eu tenho a conta de energia sem a energia solar. E como é que eu faço para calcular o tanto que eu vou pagar na conta de energia depois de colocar o sistema de energia solar? Primeiro, a gente tem que lembrar que na conta de energia, vamos ser de grupo B, a gente vai pagar dois fatores. Primeiro, o consumo, né, que pode ser o custo de disponibilidade, caso gere 100% da energia, ou pode ser caso ele consuma mais do que gerou, aí ele vai pagar essa diferença de consumo, né, entre o consumo e a energia gerada. Por exemplo, vou modificar aqui para a gente ficar mais fácil da gente entender. Ele gerou 500, mas vamos supor que ele tenha consumido 600. Então aqui ele vai pagar 100 kWh, tá coerente? Caso ele tenha consumido 500, vai pagar o custo de disponibilidade, referente ao consumo, né? Então seria os 30 kWh. Caso ele consuma 200, aí ele vai pagar também os 30 kWh, que é o custo de disponibilidade. Então vou aqui considerar os 500 ainda. Certo? Então esse aqui é o consumo a ser pago. Então, com a conta de energia, com a energia solar, o que ele vai pagar? Ele vai pagar o consumo vezes a tarifa, mais a iluminação pública depois de colocar a energia solar. Tá aqui, ó. Então ele pega o consumo vezes a tarifa, mais a iluminação pública depois da energia solar. Esse valor de iluminação pública depois da energia solar é que vai ter que ser estimado por você. Então aqui, deixa eu esconder essa coluna aqui também para facilitar o nosso entendimento. E pronto, aí eu tenho uma economia mensal, basta eu pegar a conta sem energia solar menos a conta com energia solar. Então eu tenho uma economia, nesse caso aqui, de R$ 378. E uma economia anual, que é só multiplicar por 12, de 4.530. Aí para eu ter o saldo anual, basta eu somar justamente essa economia anual menos o investimento inicial, que é o valor de 29.142, que foi o tanto que eu precisei investir no projeto, né? O caso, o cliente precisou investir no projeto. Então aqui o saldo anual é negativo ainda. E aí vai fazendo, ano a ano, o mesmo procedimento. Ó, aqui a eficiência já diminuiu um pouco, mas a conta de energia, quanto é que seria caso não tivesse energia solar nesse ano 2? Seria de R$ 455. Aqui eu estou com um errozinho de fórmula. Deixa eu corrigir aqui logo. Pronto. Aqui, quanto é que eu vou pagar na conta de energia do ano 2? Seria R$ 49, que é justamente o custo de disponibilidade mais a iluminação pública. Ficou 49. E aí vai, nesse segundo ano aqui, quanto é que foi a economia? Já foi de R$ 406, economia anual de 4.868. Aí eu somo com o meu saldo anterior, que era de 24 mil. Aí eu vou para 19. E assim vou fazendo sucessivamente. Até que vai chegar um ponto que esse valor vai ficar positivo. Aqui esse valor fica positivo, ó, entre o ano 5 e o ano 6. Entre o ano 5 e o ano 6. Ou seja, significa que em algum ponto entre o ano 5 e 6, o cliente vai recuperar o dinheiro que foi investido nesse projeto. Aí como é que eu faço para calcular os meses, né? Porque tá aqui, ó, o payback. Já encontrei que foram 5 anos. Visivelmente está fácil de ver aqui que é entre o ano 5 e 6. Então, o meu payback vai ser 5 anos e alguns meses. Aí como é que eu faço para calcular os meses? Agora eu vou calcular em termos de porcentagem. Em que porcentagem do ano eu vou conseguir ter esses 2.266? Se no ano inteiro eu vou ter 6.515,
quantos por cento do ano eu preciso ter 2.826. Então basta eu dividir, né? Então basta eu dividir 2.826 dividido por 6.515. Então seria mais ou menos 43%. Aí aqui eu pego e multiplico por 12 para saber os meses. Então, ó, seria em 5,2 meses. Certo? Então aqui o que é que eu faço? Basta eu arredondar esse valor aqui, né, para ser um valor inteiro. Então eu sempre arredondo para baixo. Então seria em 5 meses e eu transformo isso aqui no valor positivo. Aí eu tenho 5 meses aqui, ó. Então para encontrar esse valor de mês aqui foi exatamente esse cálculo que eu fiz. Esse procedimento aqui. E a fórmula está aqui. Para calcular, sempre cálculo automático. Ó, se eu alterar o valor do projeto para 50 mil, ó como é que fica o payback. Já altera para 8 anos. Certo? Então aqui já está tudo bem automatizado, bem bonitinho, para calcular isso aqui tudo automaticamente, os anos e os meses. Aqui eu tenho algumas observações importantes a se fazer. Primeiro, vamos aqui analisar o payback em relação ao consumo. Né? Eu vou deixar a energia gerada constante, vamos supor que é um projeto para gerar sempre 500 kWh, mas agora eu vou mexer só no consumo. Vamos analisar aqui o que acontece se eu mudar o meu consumo atual. Certo? Eu quero deixar aqui a energia gerada constante, mas vamos supor aqui um projeto em que eu só consumisse 300 kWh. E mesmo assim eu vou fazer um projeto para gerar 500, né? Ter uma sobra. Então olha o que acontece, ó. O meu payback ele cresce muito. Por quê? Porque se eu estou fazendo um projeto para gerar 500, mas se lá na casa só consome 300, ou seja, tá todo mês sobrando energia. Ou seja, eu fiz um projeto com um valor bem maior e o cliente não está tendo uma economia mensal condizente com aquela geração de energia. Então, por isso que o payback ele aumentou significativamente. Aqui pode ver que foram 8 anos. E conforme vai ficando mais próximo dos meus 500 kWh, aí o payback vai reduzindo, ó, reduzindo, até chegar no ponto que o ideal, 100% da minha economia, seria se eu gerasse justamente os 530, né? Aqui, eu gerando os meus 530, eu vou estar aproveitando 100% da energia gerada. Vou estar aproveitando 100%. Caso fosse os 500, por que está dando 5,5 anos? Que é justamente por causa dessa gordurinha aqui no nosso projeto, que é o custo de disponibilidade. Mas se eu fizesse o projeto 100% eficiente, vamos supor que o consumo agora fosse 530. Agora 100% da energia gerada está sendo utilizada para reduzir a minha conta de energia, está realmente entrando na minha economia anual, porque aqui não tem nada de gordurinha sobrando, está fechado. Então, esses 30 kWh aqui, que era a gordurinha, na verdade agora está virando economia. E agora, conforme eu vou crescendo aqui o meu consumo, ó, o meu payback ele não diminui. Observe que o meu payback não diminui, que eu posso botar aqui o consumo que for, mas o payback não diminui. Por quê? Porque a minha economia anual ela está sempre constante, que é justamente vai ser esses 500 kWh de energia gerada, né? E também tem a questão da iluminação pública. Mas aqui mesmo que eu aumente o consumo, a minha economia anual não vai mudar nada. Então aqui já responde algumas perguntas que alguns dos meus clientes fazem, né? Eles perguntam, e se eu aumentar o meu consumo? Bom, então você já pode dizer para ele que caso ele aumente o consumo, não vai impactar em nada no retorno financeiro dele. A única diferença é que ele vai tendo um valor ali remanescente, mas esse estudo aqui, o seu estudo de payback, ele não vai mudar caso o cliente aumente o consumo. Pronto, então em relação à análise financeira é basicamente isso, né? Assim, eu sempre tento simplificar o máximo possível para o cliente, para ficar mais simples dele entender. Então, porque assim, na verdade, a gente tem que partir do princípio que o cliente não tem tantas essas informações aqui, né? Que tem bastante informação. Então, o que é que eu faço? Eu sempre escondo essas duas colunas aqui, não precisa colocar aquelas informações, basta colocar a economia, a conta antes e conta depois, a economia mensal. Eu não coloco essas informações aqui também, escondo todas elas, e eu só chego, na verdade, com o investimento e o payback. Só essas duas informações, que é, se você parar para analisar, é o mais importante para ele, que é o quanto que ele vai precisar gastar e em quanto tempo ele vai recuperar o investimento. Em relação ao estudo de análise financeira, é só isso que eu mostro. Tudo isso aqui que vem antes é mais para quem está projetando, quem está fazendo análise financeira, ter os dados para poder avaliar e alterar. Aí você vai alterando aqui de acordo com o cliente, se for um projeto de 1000 kWh,
Se for trifásico, você bota 100 kWh aqui, a energia gerada, se for, no caso aqui, 800. Aí vai fazendo o projeto e vai alterando os dados de acordo com cada cliente. Caso essas variáveis de valor presente líquido e taxa interna de retorno não tenha ficado muito clara, eu aconselho a procurar na internet outro, porque assim, na verdade tem muito material na internet que fala sobre isso, né? Até melhor do que eu estou explicando aqui. A forma como eu expliquei é a forma como eu gosto de ver e simplificar o entendimento dessas variáveis, mas isso aqui é só o que tem material na internet que fala sobre VPL e TIR. Muitas vezes até melhor do que eu estou explicando aqui. Certo? Então, até a próxima aula.